a gente já começa falando das investigações em torno da morte da dona Iracy. Como a gente disse ao longo de toda a nossa programação, o corpo da dona Iracy foi encontrado em uma cova rasa dentro de uma mata fechada, pertinho do local onde ela caminhava. Ela estava com as mãos e os pés amarrados. E vejam só que ontem à tarde um homem foi preso, estava armado perto da casa onde a vítima morava. Isso em Vale Encantado, Vila Velha. A Polícia Civil reuniu a imprensa hoje para dar mais detalhes das investigações e o Eric Alencar acompanhou tudo para a gente e já está aqui ao vivo. Eric, esse que a gente está vendo aqui é apontado, é suspeito, não é? Ele foi preso perto ali, mas a polícia ainda vai ouvi-lo, né, para saber realmente se ele é apontado oficialmente como suspeito do assassinato da dona Iracy. Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge Bitt, amigas e amigos do TN1. Exatamente isso que você falou, Jorge. Esse homem foi detido ontem à tarde, na quinta-feira à tarde, ali perto da rua Monte Sinai, que é a rua onde a dona Iracy morava. E esse homem moraria ali também. Ele seria um conhecedor da região, um carroceiro, e foi preso no momento em que ele estava portando ilegalmente uma arma de fogo, na frente de um quilão. Ele foi detido, levado para a delegacia, para o DPJ de Vila Velha, onde não prestou esclarecimentos, porque, segundo as autoridades, ele estava com falas desconexas e possivelmente entorpecido, né? Tinha utilizado drogas. É o seguinte, ele não falou muita coisa, a partir do momento que ele abriu a boca, ele estava sempre negando que seria ele envolvido com esse assassinato. O que ocorre? Os policiais militares que o abordaram e o prenderam relataram no boletim de ocorrência que ele foi encontrado ali nas imediações com essa arma de fogo, tentou fugir, não conseguiu, então foi levado. Eles levaram e acrescentaram no boletim de ocorrência que a detenção também servia para levá-lo como um possível suspeito do assassinato de dona Iracy, por conta da proximidade de onde ele está, por estar armado, por ser um conhecedor ali da região da área de mata onde o corpo de dona Iracy foi encontrado nesta quinta-feira. Bom, ele permaneceu à disposição lá no DPJ de Vila Velha durante toda a noite. Os investigadores estão aguardando que ele fique melhor, recobre a consciência, passe o efeito das substâncias que porventura tenha usado para poder então colher um depoimento mais fidedigno desse possível suspeito. Ele não é vinculado ao caso, é apenas uma possibilidade. E hoje a Polícia Civil deu detalhes aqui na chefatura, mais detalhes sobre a forma como a dona Iracy foi encontrada, o trabalho utilizado pelos técnicos, pelos peritos para poder identificar as causas, o que aconteceu com a dona Iracy, que, como você disse, Jorge, foi encontrada com mãos e pés amarrados numa cova rasa. Na quarta-feira à noite, véspera da localização do corpo de dona Iracy, houve uma chuva em Vila Velha e essa chuva teria ajudado ao corpo a chegar à superfície. Então, possibilitou o encontro do corpo da dona Iracy 5 dias após o desaparecimento dela, no sábado, quando saiu de casa para caminhar e não mais voltou. Conversamos com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, José Daci Arruda, e também com o titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, Luiz Gustavo Ximenes. E é o Luiz Gustavo Ximenes que nós vamos ouvir agora. A investigação ela é dividida em 2 etapas. Tem o serviço de inteligência, que a gente utiliza também na DEPD, Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, mas também tem o trabalho de campo. A gente analisou todas as imagens das câmeras de vídeo monitoramento, a gente conseguiu novas imagens justamente para analisar, né, as pessoas que passam junto à vítima no local do fato. A gente já tem algumas informações, mas as investigações continuam em sigilo. Como é que foi o local? Como é que ela foi encontrada? Como é que estava dona Iracy e o terreno em volta? Era uma região de mata densa em muitos momentos, em alguns pontos tem brejo. É difícil acesso, né? A área é muito extensa, requer muitos recursos, né? Então ela foi encontrada em uma cova rasa. Ocorreu uma chuva na quarta-feira, então o corpo da dona Iracy deve ter subido, então acabou pelo odor, né, atraindo a atenção dos populares que ali estavam realizando as buscas, então acabou encontrando o corpo dela justamente por esse fato também, por ter chovido na quarta-feira. Agora o procedimento será encaminhado à Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher para dar prosseguimento às investigações.
Pois é, Jorge e amigos ligados no TN1, a explicação do Luiz Gustavo Ximenes é muito importante, porque ele fala que populares que encontraram o corpo de Dona Iracy na quinta-feira. E foi uma das críticas feitas pela família e por parentes e amigos voluntários dessas buscas. Dona Iracy sumiu no sábado. As buscas efetivamente começaram só na terça-feira com o auxílio das Forças de Segurança do Estado do Espírito Santo. Segunda-feira foi feriado estadual de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, e na quinta-feira, ontem, Dia Internacional do Trabalhador, então feriado. Não houve buscas em campo. Mas segundo o Luiz Gustavo Ximenes, o delegado, o trabalho não parou, apesar de não haver buscas no local, e sim trabalho de inteligência, analisando as imagens coletadas de câmeras de vídeo monitoramento, o mapeamento feito por drones naquela área de mata muito densa, onde o corpo foi encontrado, mas ainda assim a família ficou muito consternada com a situação. Tanto é que quem encontrou o corpo de Dona Iracy foi um desses voluntários que sentiu o odor do corpo e conhecia bem essa região porque estava desde o início do trabalho fazendo o mapeamento também com as forças de segurança. Então fica esse esclarecimento aí da polícia, porque as buscas não contaram com apoio dos policiais e também do Corpo de Bombeiros em todos os momentos. Mas a gente está atualizando esse caso, trazendo mais informações, e daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, José Darcy Arruda, que certamente trará mais detalhes sobre essas investigações, que agora miram em quem fez isso, por quê e como fez isso com Dona Iracy. É com você, Jorge. Inclusive, Érico, obrigado pelas informações. A gente está lá no local também com a repórter Vanusa Santana, que daqui a pouquinho ela vai entrar falando com a gente, porque a família agora está num outro processo, tá? Está num processo de buscar identificar formalmente o corpo da Dona Iracy, porque isso é necessário para liberar o corpo, tá? Então, assim, a gente está nesse caso, a Vanusa está lá, daqui a pouquinho ela vai entrar e você também volta aí com o delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Darcy Arruda, para trazer mais detalhes dessa investigação, porque precisa acelerar, não é? Se esse suspeito foi preso, ainda formalmente não foi dito pela polícia, é preciso rapidamente identificar quem fez isso com a Dona Iracy, quem é o assassino da Dona Iracy, né? Daqui a pouquinho você volta com mais detalhes, meu amigo. Vamos voltar agora a falar do caso da Dona Iracy, porque agora a polícia oficialmente reconheceu o corpo. Apesar da família ter visto, ter identificado por conta das roupas, era preciso uma identificação formal da Polícia Civil, e nesse momento a gente chama novamente o Eric Alencar, porque ele traz essa informação para a gente. Eric, oficialmente agora a polícia reconhece que é o corpo da Dona Iracy. Exatamente, Jorge Bitt, está confirmado o corpo encontrado lá naquela região de mata no Vale Encantado, em Vila Velha, é sim o de Iracy de Souza Ferreira, de 66 anos, a diarista que sumiu depois de sair para caminhar no sábado de manhã. Foi encontrada 5 dias depois em uma cova rasa. E quem confirmou essa informação para a gente foi o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, José Darcy Arruda, que já está aqui conosco para dar detalhes sobre esse trabalho realizado pela Polícia Científica e que confirma a identificação do corpo como sendo de Dona Iracy. Doutor, quer dizer então que não há mais dúvida, a suspeita a partir das roupas e de características físicas agora já foi suplantada pela certeza da Polícia Científica de que é sim o corpo de Dona Iracy, não é isso? Muito boa tarde. Boa tarde. Eu conversei agora com o chefe do DML e ele me certificou que a Dona Iracy, de fato é ela, o corpo foi identificado, mas não por esses quesitos que você colocou, né? A Polícia Científica trabalha com a parte da identidade, foi feito um trabalho muito interessante ali, já conseguiram então identificar. E qualquer outra, eu acho, né? Qualquer outra informação a respeito da necrópsia, né? do local do crime, eu acho interessante ouvir a Polícia Científica, né? Porque de repente eu posso dar uma informação que não confere com a parte técnica científica. Eu acho que eles têm muito também a cooperar e ajudar, e vão estar, né, ajudando, porque a Polícia Científica ela coopera na investigação, o delegado solicita e eles então respondem. Mas o que eu posso lhe dizer agora é que o corpo já foi identificado e é da Dona Iracy. Perfeito. Acabou uma angústia, parte da angústia da família e dos parentes, amigos de Dona Iracy, e agora fica aquela expectativa de chegar até o autor desse crime e de saber o porquê que ele fez isso e como fez com a Dona Iracy, não é isso, doutor? Correto. Agora é uma investigação
a princípio de homicídio, né? O laudo não foi específico com relação ainda à causa-morte, estão trabalhando, mas a gente trabalha já com a possibilidade do homicídio ou de um possível latrocínio, né? E agora é justamente isso, é investigar, fazer o melhor trabalho para poder entregar, né, esses autores, prender esses autores, tirar de circulação, né, esses homens, ou não sei quem foi, mas a princípio esse ser humano aí que praticou esse crime bárbaro, né, ele não pode conviver no nosso meio e nós vamos lutar, vamos investigar e vamos tirá-lo de circulação. Certamente um trabalho que será muito intenso da Polícia Civil, de todo mundo que estiver envolvido nas investigações, porque é um crime, um caso que chamou a atenção durante toda a semana, deixou a população toda chocada e uma crueldade dessa com uma senhora de 66 anos. Nós temos casos assim todos os dias, né? Para a gente é o nosso trabalho, mas esse caso em especial, né, deu muita repercussão, porque foi muito cruel o que fizeram com ela, né? Que a gente, né, até externa aqui nossos sentimentos à família. Foi muito cruel. E nós temos o compromisso, né, nesses casos assim, de a gente se entregar ao máximo, como nós fazemos em todos os casos, mas nós vamos nos entregar ao máximo para poder buscar esses autores o mais rápido possível. Perfeito. Jorge Bitt, tem uma pergunta para fazer para o senhor lá do estúdio. Pode falar, Jorge. O Eric, eu gostaria que você perguntasse, por favor, ao Dr. Arruda o seguinte: por que a Polícia Civil demorou tanto a começar as investigações? Porque o desaparecimento foi registrado no sábado e só na semana depois essas investigações começaram. Por que houve essa demora? Ok. Doutor, Jorge Bitt está perguntando lá o porquê da demora no início das investigações por parte da Polícia Civil, já que ela desapareceu no sábado e as buscas começaram efetivamente, possivelmente só na terça-feira. E gostaria de ter essa informação. Não, a gente não vê isso como demora. Não, a gente não vê isso como demora. O boletim de ocorrência foi registrado no sábado. Começa-se o trabalho em cima do que foi falado, aí começa um trabalho no sentido de identificar câmeras. Há alguns casos até, sabe, que a pessoa aparece, né? Já aconteceu da gente aqui desenvolver todo um aparato policial atrás de uma pessoa e nós encontramos depois ele num motel com uma amante. Então, a investigação começou no sábado, né? Começou a desenvolver. Quando nós tivemos algo, né, com mais consistência, que foi na terça-feira, que chegou uma informação que uma viseira dela havia sido visto próximo ao local, aí muda-se totalmente uma investigação no sentido de tentar identificar, achar um desaparecido através de conta, através de telefone, né, através de câmeras, muda completamente a investigação. Imediatamente, então, a equipe se dirigiu para aquele local na terça-feira e começou, então, as buscas. Na quarta-feira, tivemos o apoio do Corpo de Bombeiro, com os cães, trabalhamos até quase 5 horas da tarde, mas com o cair da tarde, e o local também não era muito nosso, porque é um local complicado, né, acidentado, uma mata fechada. Então, o Corpo de Bombeiros teve dificuldade de luminosidade, os cães já estavam cansados, então ficamos de retornar no dia seguinte. Voltamos para a unidade e fomos para o nosso trabalho de inteligência. Nós tínhamos um mapa, demarcamos aonde trabalhamos e começamos então, dali agora para frente, fazer novas consultas. Consultas de quê? De câmera, pedidos a juiz de herbes, enfim, todo um trabalho que a gente faz, né, de cartório, de investigação. E combinamos de retornar na quinta-feira com a equipe também do bombeiro. Mas antes de nós chegarmos no local, uma pessoa foi primeiro, né, e caminhando lá, naquele perímetro que nós tínhamos demarcado para o dia seguinte. Ele foi nesse perímetro porque ele caminhou com a gente nos outros dias anteriores, então ele sabia o que nós fizemos, como nós trabalhamos, como nós fechamos os perímetros, e dali então ele foi para esse perímetro novo e acabou que ele sentiu um odor, né, e foi até o local, localizou, chamou a polícia militar, ela foi para o local, já preservou, já nos chamou. Aí vai todo o teatro de operações, né, para aquele local. Plantão, perícia, todo mundo já foi para poder trabalhar. Agora,
né, com o corpo. Perfeito. Não existe nenhum suspeito oficial disso, mas ontem à tarde um indivíduo foi preso ali no Vale Encantado, portando sem permissão uma arma de fogo. E por estar nas imediações, conhecer a região, ser talvez morador da mesma rua de Dona Iraci, ele foi levado para o DPJ de Vila Velha. Ele permanece lá. Existe a possibilidade de talvez ele ser vinculado ao caso como um suspeito realmente? Bom, a princípio ele nega. Ele foi interrogado na madrugada, ele negou. Disse que ele estava armado porque ele estava trabalhando no movimento do tráfico, que não conhece a Dona Iraci, mas tudo isso vai ser apurado aí com mais calma agora, vai ser investigado, né, pela delegada. Né, a gente faz uns trabalhos de parametrização, cruzamento de informações, cruzamento de réplicas, tem todo um trabalho agora que nós vamos desenvolver no sentido de a gente tentar encontrar quem estava naquele momento com ela, né? Para saber se de fato foi essa pessoa que praticou esse evento crítico. Nós tivemos também uma informação que naquela região tinha um homem que estava também assediando mulheres, né, que também vai ser checado agora, e a gente pede ajuda aqui a toda a população, que faça um 81, que nos ajude também. A gente não tem soberba com relação a isso, né? Nós temos assim a humildade de falar, nos ajude, que toda ajuda ela é importante, como foi a ajuda desse rapaz que achou o corpo. Para a gente é muito importante, não é? Colaborou, ajudou, terminou uma angústia, agora começa outra, mas pelo menos a gente conseguiu encontrar e definir o que aconteceu com relação a ela, né? Então agora é um trabalho que vai ser feito, eu vou estar também próximo, vou acompanhar e acredito que a gente consiga uma resposta aí no curto prazo de tempo. Um passo de cada vez, não é isso, doutor? Não tenha dúvida, porque a investigação ela é muito técnica, né? A investigação, ela é um desvendar. Então você vai ter que fazer ali um grande desvendamento do que aconteceu, não é? Aí quando você não tem assim, muitas informações, você tem que buscar na nuvem, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Perfeito, muito obrigado. O delegado-geral da Polícia Civil, doutor José Daci Arruda, falando para a gente sobre... Sim, foi confirmado que aquele corpo encontrado do Vale Encantado era o corpo de Iraci de Souza Teixeira. Falando também sobre o possível suspeito detido e preso lá no Vale Encantado na tarde desta quinta-feira, e também sobre os trabalhos realizados de buscas, não só em campo, mas também de inteligência feitos no interior da Polícia Civil. Bom, então eu devolvo para você, Jorge Bitt, com mais informações. Daqui a pouquinho a gente retorna. Obrigado, Eric. Agradeço também ao doutor Arruda. E, gente, é importante a gente falar, né, que esse rapaz que foi preso, né, ele estava com a arma, mas o doutor Arruda trouxe a informação de que as investigações continuam. Então é preciso ficar atento para isso, para novas imagens. Essas imagens são ao vivo de lá, Leandro? São as imagens ao vivo, né? Vanusa está lá no local ao vivo. Por quê, Vanusa? Várias pessoas estão comentando aqui no nosso Instagram, dizendo o seguinte, se ela estava acostumada a fazer o mesmo trajeto, a Dona Iraci, ela deveria estar sendo observada sem perceber, né? O chefe da Polícia Civil trouxe agora a informação de que há denúncia de que um homem estaria assediando mulheres que caminhavam ali na região. Várias pessoas também comentando aqui no nosso Instagram, na postagem, de que já tinha visto a Dona Iraci caminhando nesse trajeto algumas vezes, né? Que é um local ali perigoso e porque em determinados momentos não tem muitas pessoas caminhando. Então uma abordagem dessa área aí é complicada, tá? E agora também, minha amiga, tem a denúncia de que várias pessoas vão até esse local para tirar areia. Há várias marcas aí de extração de areia ilegal nessa área, além de todo o matagal, né? Boa tarde para você. Ei, George, muito boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que acompanha o TN1. Exatamente, é uma área de difícil acesso, a gente está na trilha que ontem a gente fez e acabou encontrando o corpo da Dona Iraci, uma trilha, né, pequena, né, não, vamos dizer assim, não é tão larga, né, estreita, mas bastante longa. A gente caminhou, né, ontem cerca de 500 metros até chegar à cova rasa onde a faxineira estava
enterrada, parcialmente enterrada, porque parte da mão e também das vestes, né, das roupas dela puderam ser vistas, e foi isso justamente que a família acabou, né, colaborando aí com a família para que conseguisse reconhecer que tratava-se do corpo da faxineira Iracy. Bem, é um lugar realmente muito de difícil acesso, e nos trechos que a gente anda, a gente pode ver, né, mais lá para dentro que tem várias partes, né, com extração de areia ilegal. Inclusive ontem, na nossa entrada, eu entrei com um rapaz que ele falou que várias pessoas vêm para cá com esse objetivo, mas que ele sabia que agora é proibido, com a proibição. Então, praticamente teria parado, né, desse pessoal vir para cá para fazer essa extração irregular. Mas voltando ao assunto da dona Iracy, essa é uma trilha, né, que provavelmente pode ser uma possibilidade do assassino ter feito com ela, obrigando ela a caminhar, né, por esse trecho. É um trecho acidentado, né, tem trechos que você precisa subir, você precisa descer. Né, ela idosa, como ela era muito ativa, né, se exercitava, como a família disse, pode ser que ela não tenha dificuldade de caminhar aqui, né? Com certeza, né, a polícia acredita que ela tenha sido ameaçada com uma arma, com algum objeto, né, já que ela apresentava um ferimento grave na região da cabeça. Bem, esse é um ponto, né, que a gente traz. Pode ser que ela tenha sido levada até o local e então lá onde ela acabou sendo enterrada, amarrada, né? E acabou ali então sendo morta. Mas além dessa trilha, essa área de vegetação aqui, né, em Vale Encantado, tem outras trilhas que dão acesso mais próximo ao local onde Dona Iracy foi vista pela última vez. Né, a gente está muito próximo, viu, George, da rodovia leste-oeste. O acesso, o local onde ela foi encontrada, na verdade, ele é muito mais próximo da leste-oeste do que da avenida, né, da rua Monte Sinai, onde Dona Iracy morava com a filha. Então, há a possibilidade do assassino, ter feito com ela e obrigado ela a fazer uma outra trilha, que a gente vai trazer ainda na edição de hoje, tá? A gente vai tentar mostrar para vocês, que é uma trilha que fica, ela dá saída para a leste-oeste. Então a gente vai trazer, ó, para vocês que estão em casa agora, dá para ver agora, ó, a parte de areia. Tá vendo aí, ó? Isso aí é areia, né? E em vários trechos, aqui é bastante acidentado, né? É irregular, e é justamente irregular por conta dessa extração, né, que vinha acontecendo aqui na área. Agora, olha, essas denúncias, George, de que você se referiu, são denúncias que ontem a gente também recebeu aqui no local, né, de que um homem já teria sido visto aqui sem roupas. Esse homem, de repente, esse homem estaria atraindo pessoas, né, na Avenida Leste-Oeste, na rodovia Leste-Oeste, para essa área de mata. Enfim, as denúncias começam a aparecer, mas precisam ser investigadas. Não é isso mesmo, George? Com certeza, Vanusa. Você falou que você está perto da Leste-Oeste, né? Eu queria saber se você pode ir caminhando para lá, pode colocar a imagem ao vivo da Vanusa, porque eu queria ver o seguinte, o que é importante agora, se você puder ir indo lá para a Leste-Oeste, e a gente também colocar a imagem da Dona Iracy caminhando ali na beira da Leste-Oeste, porque há câmeras, tá? Há várias câmeras aí na Leste-Oeste, que foi exatamente aí, ó, foi nessa região de mata que a Dona Iracy foi assassinada e enterrada na cova rasa. Aí a gente vê a imagem que ela está ainda com o chapéu dela, não é? E os familiares encontraram essa viseira, na verdade, no chão ali. Então, provavelmente houve uma abordagem, houve uma briga e ela foi rendida e teve que seguir com esse criminoso, com esse assassino que acabou levando a Dona Iracy para dentro dessa mata. Só que essas imagens, né, que tem ali, existem outras câmeras na região. Então, como o doutor Darcy Arruda disse, esse criminoso, de alguma forma, ele saiu, ou saiu por ali, ou saiu por outro lugar. Não é? Então, ô Vanusa, como é que é essa questão da identificação? Você está perto aí da rodovia? Você tem como mostrar lá a rodovia ou você está longe nesse momento?
Então, George, é um pouco complexo. O local onde Dona Iracy foi encontrada, a cova, é cerca de 200 metros da leste-oeste. Entretanto, entre a cova rasa, onde ela foi encontrada, e a leste-oeste, existe um pântano que impossibilita a nossa passagem para a rodovia. Para a gente chegar lá, nós vamos ter que voltar nessa trilha, pegar o carro e aí então nós vamos até o local onde ela foi vista pela última vez, que é próximo a uma rotatória que dá acesso ali a leste-oeste. Aí sim, lá a gente vai conseguir mostrar possivelmente uma outra trilha que a gente não sabe, né, que pode sim ter sido usada pelo assassino ou assassinos, né, até então. Um detalhe que é importante dizer para vocês em casa, a gente chegou agora há pouco aqui na rua Monte Sinai, onde é um dos acessos a essa área de mata e é onde também a Dona Iracy morava, né? Esse local que vocês de casa estão vendo fica no final da rua onde ela morava, né? Agora há pouco a gente se deparou com investigadores aqui na rua, eles chegaram a entrar nessa área de mata, segundo testemunhas, né? Eles já estão fazendo os primeiros levantamentos, há informações de que eles já teriam pego, inclusive, imagens de vídeo monitoramento, novas imagens de vídeo monitoramento, George. Então, para a gente chegar na leste-oeste, por aqui, né, que é cerca de 200 metros, é impossível por conta do alagado. O que a gente vai fazer agora, se vocês permitirem, é sair daqui, a gente vai caminhar até a entrada da rua Monte Sinai e então a gente seguir para esse local onde Dona Iracy foi vista pela última vez. Aí sim, a gente traz para vocês de casa, para os amigos e amigas do TN, né, a informação de que existe realmente uma outra trilha que dá acesso ali à rodovia leste-oeste. George, é isso. Combinado, Vanusa. Pode seguir então, fazer esse caminho. Quando você chegar lá, você avisa que a gente te coloca aqui no ar. Obrigado pelas informações. Pessoal, olha...